coisa. Ano meta. Eu fiquei muito satisfeito de vocês terem adotado o ano meta de 2024. Né? Esse ano meta é mais próximo do que eu acho correto, porque eu acho que é insuficiente ainda o 2024. Porque o plano de transporte é 2030. Eles estão agora revendo o PITU, que é o plano metropolitano, que era 2025 até agora, e está passando a ser 2030. E se nós vamos aqui respondendo um pouco a questão lá, como integrar as questões, né, no plano diretor, ou como o plano diretor pode ter esse papel de integração, justamente o plano diretor é para isso. O plano diretor é um instrumento constitucionalmente definido com esse papel de integrar as políticas. E o nosso plano diretor aqui está equivocadamente pensado só com 10 anos de horizonte. Né? 10 anos de horizonte significa que em 2002 o horizonte era 2012. É muito pouco 10 anos. O plano de transporte sempre pensou 20 anos na frente. Isso já faz 20 anos que eles pensam 20 anos na frente. Então, e eles continuam pensando assim, porque eles não conseguem equacionar a questão da circulação urbana, a não ser num prazo mais longo. Então, como é o caso da habitação, você não consegue equacionar em prazo curto. Você tem que esticar esse prazo por causa dos recursos disponíveis. É a questão de dinheiro, de recursos, parte econômica. E ainda não vão. Pois é, e ainda não será suficiente. Então, se nós fizermos o seguinte, conseguirmos esticar, é dinheiro, você tem que ter o recurso para conseguir eliminar o déficit acumulado e atender a demanda futura. Quer dizer, temos que ter dinheiro para tudo isso. Então, no caso de transporte, eu sei que é recurso. No caso de transporte, põe 20 anos e não consegue ainda, eu conheço o PITU muito bem, o PITU não consegue melhorar muito. A melhora do PITU é muito pequena, nós temos indicadores disso. Então, se você quiser uma melhora substancial, precisa ter mais recursos, mais metrô, mais transporte coletivo, para poder atender essa cidade. Eu acho que está faltando esse mais, mas de qualquer forma, para você conseguir equacionar isso, tem que ter prazo longo na frente, tem que ter 20 anos. Então, faço aqui um apelo ao Nabil, que passe a considerar isso, né, no seu posicionamento tradicional sobre o plano diretor, que pense, não 10 anos na frente, Nabil, 20 anos na frente, e sincronizadamente, é a questão metropolitana. Nós estamos aqui todos defendendo que a visão metropolitana é fundamental, não estamos? A questão do transporte é fundamental também, não é? A questão do transporte é a principal questão da cidade, não é? É o que está estrangulando. Então, se o transporte tem que ter o seu ano meta 2030, nós temos que sincronizarmos nesse planejamento mais geral, metropolitano, fazendo que o nosso plano diretor se integre. Aí sim nós vamos ter integração de metas de habitação, metas de transporte, de saneamento básico e de habitação. Então, eu acho que por aí nós vamos conseguindo construir essas políticas convergentes públicas, em que o governo do Estado, Prefeitura e União passem conjuntamente a resolver os problemas. E essa sincronia, portanto, é fundamental, das políticas e dos prazos, portanto. Então, não podemos escapar dessa questão, não é uma questão menor. Essa é uma questão chave. Bom, então só para responder ao Cândido, eu concordo que os objetivos do plano diretor, que eu acho que continuam válidos, eles não conseguem ser alcançados no prazo de 10 anos. Realmente, eu acho que o fato de ter estabelecido esse prazo 2012 não quer dizer que nós tenhamos que mudar os objetivos dele, embora certamente muitos instrumentos e a territorialização da aplicação dos instrumentos pode e eu acho que deve ser revista. Né? Nós acabamos de ver, por exemplo, aqui, que a quantidade de ZEIs que existe é insuficiente para a demanda habitacional até 2024. Então, certamente, em 2012, é uma oportunidade para se fazer uma revisão da questão das ZEIs dentro do plano diretor, ampliando a quantidade de ZEIs e, eventualmente, discutindo regras. Eu acho que, no caso de São Paulo, não dá mais para a gente pensar a habitação de interesse social só com TR mais 4. Eu acho que isso é uma questão que tem que se pensar. Quando eu falei que temos que pensar na cadeia produtiva, nós temos que pensar sistemas de deslocamento vertical que sejam mais baratos, com menos manutenção, com menos custo. Né? Agora, isso acho que não é um problema das ZEIs, porque as ZEIs permite, né, um coeficiente mais alto. Claro que coeficientes mais altos
de maneira planejada para evitar o impacto que isso possa ter na questão ambiental, no entorno. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo nenhum problema a gente pensar que o plano diretor deveria já ter sido pensado para 20 anos, lá em 2002, tá certo? O que não significa que agora ele não possa passar por uma discussão para ajustar uma série de coisas que precisam ser ajustadas, inclusive a questão fundiária, que eu acho que é insuficiente. Se falou aqui muito do... o Silvio falou, o negócio foi embora, ninguém retomou, mas eu acho que no Brasil a questão da propriedade privada da terra pode ser pensada, pode se avançar um pouco mais no controle dessa propriedade privada. Porque está todo mundo falando aqui que a terra é o grande problema, e nós temos regras, o Estatuto da Cidade limitou um pouco mais o direito de propriedade, o zoneamento já limita um pouco o direito de propriedade, mas isso tudo está sendo insuficiente para controlar os mecanismos de mercado. O que é as EIs? As EIs, antes de mais nada, as EIs de vazios e de imóveis deteriorados, ela nada mais é do que uma interferência no mercado para reservar espaço para aqueles que não conseguem mais pagar o preço da terra no território e não ter concorrência do shopping center, do apartamento de luxo, etc., com uma área que seria destinada para habitação de interesse social. Então, agora, será que é suficiente isso aqui? Mas ele pode fazer um outro debate para a gente começar discutindo esses mecanismos de controle, que eu acho que estão cada vez mais claros. Que tem que se pensar outros instrumentos além daqueles que nós temos aí colocados. A questão que eu levantei, Maria Tereza, foi só o seguinte: historicamente, em São Paulo, desde o incêndio da favela da Lapa, que nenhum aqui provavelmente já ouviu falar, porque o incêndio da favela da Lapa é de 57, eu acho, 59, tá certo? Ele estava nascendo, nós pelo menos estávamos nascendo, nossa geração, e a favela Ordem, as várias favelas bem localizadas da cidade, historicamente, um dos mecanismos para que elas fossem eliminadas foi através de incêndios. Os incêndios, pode ser que foram por acaso, pode ser que são criminosos. O que a gente sabe, e eu não tenho nenhum estudo para isso, não estou acusando ninguém, etc., mas tem havido reincidentemente incêndios em favelas em São Paulo, e favelas bem localizadas. E a gente sabe que tem imobiliária que tem terreno próximo às favelas, a gente sabe que as favelas desvalorizam os terrenos, tem entornos que não gostam da vizinhança de favela, que tem várias situações onde as favelas são indesejadas e, em algumas situações, o incêndio pode ser, não estou dizendo que mas pode ser um mecanismo para tirar elas de maneira mais fácil do que uma ação de reintegração de posse ou etc., outros mecanismos formais. Eu queria só fazer uma brevíssima fala sobre o que ele levantou lá, a questão da bolha, se tem bolha, se não tem. Quero dizer o seguinte: nós temos hoje e vamos ter mais, uma quantidade de recurso para crédito imobiliário muito grande no Brasil. Quer dizer, o Brasil passou 25 anos sem crédito imobiliário, com pouquíssimo dinheiro para habitação. O resultado foi que se produziu menos habitação e aumentou violentamente a quantidade de assentamentos precários nesses 20 anos, do início dos anos 80 até meados dessa década. Hoje, por uma série de condições da economia brasileira e de políticas de governo, por exemplo, obrigou os bancos a colocar o dinheiro do SBPE em habitação. Até 2004, 2005, final de 2004, isso não era... Quer dizer, os governos desde o começo dos anos 90, retirou essa obrigatoriedade. Agora, isso foi colocado, ela está na lei do sistema financeiro da habitação, e então, você tem um recurso, uma série de, eu não vou me estender aqui, uma série de mecanismos de financiamento foram favorecidos, o que é positivo. Nós passamos reclamando durante 20 anos, a minha geração começou a trabalhar quando não tinha recurso para nada no país. E agora, pela primeira vez, se tem recurso. Então, isso significou um quadro novo do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista habitacional. Agora, a bola passou para o lado de cá. Quer dizer, dos gestores municipais e dos gestores urbanos, falar, bom, aonde vai produzir habitação para essa gente toda, sem gerar uma série de outros problemas. Essa é a questão que está aí, que está